E aí, gente, beleza? Vamos à prova que corpos de massas diferentes caem com a mesma aceleração sobre a gravidade da Terra. A primeira, vamos utilizar o silogismo de Aristóteles. Vamos usar a arma dele contra ele mesmo. Ele achava que corpos mais pesados caíam mais rapidamente porque era o lugar natural dele. Mas pela própria premissa dele, nós podíamos chegar em conclusões estapafúrdias. Por exemplo, se pegarmos um corpo de 50 kg e um de 5 e partirmos da premissa que o de 50 kg cai primeiro do que o de 5, ora, se colocarmos o de 5 kg embaixo do de 50, ele vai atrapalhar o de 50. Então quem tem que cair mais devagar? Mas ao mesmo tempo forma um corpo de 55, ele tem que cair mais depressa. Ou seja, surge um paradoxo, ele tem que cair mais devagar e tem que cair mais depressa ao mesmo tempo. Então, obviamente, só existe uma lógica, eles caem com a mesma aceleração, pelo silogismo de Aristóteles. Aristóteles podia ter pensado nisso. Outra maneira de você pensar nisso é pela aceleração da gravidade da Terra, pois pela lei da gravitação universal, você tem que a força da gravitação universal é dada por a força F é igual a G, que é uma constante da gravitação universal, vezes a massa 1, massa 2, sobre a distância ao quadrado. Ou seja, é diretamente proporcional às massas e inversamente proporcional ao quadrado das distâncias. Ora, se a força que está puxando cada bloco desse é mg, e a força gravitacional é dada por G grande, m de cada corpo, massa do planeta sobre r ao quadrado, e se essas forças são iguais, lei da ação e reação, elas não podem ser diferentes, mesmo que sejam F1, F2 e F3, as massas sejam diferentes, quando eu igualar F1, a força 1, da massa 1, a força gravitacional de F1, F2, a força gravitacional de F2, a força F3, a força gravitacional de F3 e assim sucessivamente, nós vamos ter que mg vai ser igual a G grande, que é a constante gravitacional universal, m do planeta sobre r ao quadrado, onde nós vamos simplesmente simplificar o r. Portanto, a aceleração da gravidade da Terra, dada por G, independe da massa dos corpos. Vai depender da massa do planeta, vai depender da distância que você está do planeta e da constante universal, que vai estar, que é universal, está em todos os planetas, né? Então vamos para uma terceira maneira de provar que os corpos caem. Vamos pela conservação de energia. Lavoisier dizia, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, mas a gente não pode surgir energia do nada, nem desaparecer do nada. Então, se o corpo tem uma determinada energia potencial gravitacional, capacidade de realizar trabalho, força vezes deslocamento, ou seja, mgh, ele vai transformar esse mgh em outro tipo de energia que vai ser energia cinética. Vai ser o mesmo mgh, só que agora vai ser na forma de energia cinética. O valor vai ser o mesmo, mgh. Ah, mas não pode, tem que ter uma velocidade e tal. Eu sei que é mv ao quadrado sobre 2. Tudo bem, a gente deduz isso. Mas a energia é a mesma. Ou seja, uma energia se transforma na outra. Lógico que quem tem mais energia, um elefante tem mais energia potencial e vai ter mais energia cinética do que uma formiga. Mas porque tem mais massa. Não é porque tem mais velocidade, nem é porque tem mais altura. É simplesmente porque tem mais massa. Quando nós igualarmos a energia potencial à energia cinética, simplesmente mgh
Com a equação que você está acostumado, que a gente vai deduzir daqui a pouco, que é mv ao quadrado sobre 2, simplesmente a gente vai simplificar as massas, o que vai mostrar que a velocidade com que ele chega independe das massas. E a maneira que a gente pode deduzir essa equação é simplesmente dizer o seguinte: olha, essa energia cinética que ele chega lá embaixo é mgh. Mas por Torricelli, nós sabemos que a velocidade que ele chega lá embaixo é velocidade v ao quadrado igual a 2gh. E podemos botar o h em função de v ao quadrado sobre 2g. Então podemos colocar a energia potencial mgh e podemos v ao quadrado igual a 2gh, podemos dizer que h é v ao quadrado sobre 2g. Então, no lugar de h, na equação da energia potencial, mgh, podemos dizer que a energia potencial é mg vezes h, que é v ao quadrado sobre 2g. Tchau, meu g, e vou ficar só com mv ao quadrado sobre 2, que é a equação da minha energia cinética, daí que chegou a nossa equação da nossa energia cinética. Mas o importante é que para a conservação da energia independe da massa, ou seja, a velocidade com que ele chega lá embaixo independe da massa. Então já vai em terceira prova. Além de você estar vendo aí do lado o astronauta David Scott, em 1971, foi para a Lua e tal, gastou bilhões de dólares para ir para a Lua em vez de salvar as criancinhas da África. E lá em cima temos o pessoal numa câmara a vácuo, né, fazendo experimento à sua direita em cima. Tá? Então a velocidade é raiz quadrada de 2gh, ou seja, a massa não entra na equação. Beleza? Muito bem, vamos ver uma outra maneira de provar isso, se você não tiver convencido ainda. Mas, agora, temos uma maneira de convencer você que eu acho que talvez seja, desculpa, talvez seja a maneira mais interessante de convencer você. Eu acho que talvez essa maneira convença você, porque essa maneira que vai ser abordada agora é intuitiva. Se você tem três corpos, pela inércia, você tem três corpos de massa diferentes. Qual é o que você vai colocar mais força e vai colocar menos força para que todos os três adquiram a mesma aceleração? Vamos lá, você tem o de 50, o de 55 e o de 5. Eu quero que na horizontal eles peguem a mesma aceleração. Você vai botar mais força no de 50, no de 5, no de 55. Eu quero que eles peguem a mesma aceleração, intuitivamente. Você sabe que, sem atrito, despreze o atrito, você sabe que o de 50 kg você vai botar mais força do que o de 5 kg, e você vai botar mais força ainda no de 55 kg para que os três peguem a mesma aceleração. Ou seja, para que eles tenham a mesma aceleração, a força é diretamente proporcional à massa. Ou seja, quanto mais massa, mais força você tem que colocar para que eles tenham a mesma aceleração. Está acompanhando o raciocínio? Ou seja, se tem mais massa, tem que botar mais força. Se tem menos massa, tem que botar menos força. É assim que funciona para ter a mesma aceleração. Não é assim que você faz na prática, na horizontal? Ou seja, se o corpo 3 tem mais massa do que o corpo 2, você tem que botar mais força no corpo 3 do que no corpo 2 para que os dois tenham a mesma aceleração. Se você está convencido disso, agora, por que você não pega esses três blocos e simplesmente bota eles na vertical? Colocando eles na vertical, é isso que o planeta faz. Os que têm mais inércia, os que têm mais massa, para terem a mesma aceleração,
tem que ter uma força maior puxando. Portanto, por terem uma força maior puxando, não significam que eles vão ter maior aceleração. Significa que eles são mais difíceis de ter a mesma aceleração. Portanto, o corpo de 50 kg tem que ter mais força puxando para ter a mesma aceleração do corpo de 5 kg. É isso que a Terra faz. Então, o cara tem o peso maior, mas ele tem massa maior, ele tem uma inércia maior. Para ele ter a mesma aceleração de um corpo de 5 kg, ele puxa com a força maior. A força P1, a força 1, é maior do que a força 2, porque a massa 1 é maior do que a massa 2, como a gente viu na horizontal. Por que na horizontal é de um jeito e na vertical é diferente? Não, as massas são proporcionais às forças gravitacionais que estão puxando ele. E vão dar, obviamente, a mesma aceleração. Quem tem mais massa está sendo puxado com mais força, por isso tem mais inércia, para terem a mesma aceleração. Então, eu acho que talvez essa convença você mais do que qualquer outra. É só colocar na horizontal. Ora, se na horizontal você empurra com mais força para ter a mesma aceleração, por que na vertical você não vai puxar com mais força para ter a mesma aceleração? Aí, meu amigo, aí vira uma loucura. Diz, não, na horizontal é uma coisa, na vertical é outra. Ah, meu Deus do céu, não pode. Não, porque a gente está habituado a ver que uma pena é atrapalhada pela resistência do ar. Ela é mais influenciada pela resistência do ar do que os corpos que são mais pesados. Só isso no dia a dia. Mas se você retirar a resistência do ar, aí eles caem, como é o experimento que está a pena e uma maçã que está caindo aí. E você está verificando no vídeo de cima à direita. Tá? A quinta forma de você colocar é pelo próprio experimento. Desculpa. É pelo próprio experimento. Ou seja, você gasta bilhões de dólares. Os americanos são crianças que vão para a Lua e eles levam Jeep, porque eles vão passear de Jeep na Lua. O cara já foi para a Lua. Aí ele vai levar um Jeep. Eu não sei para que o cara vai levar um Jeep, mas vão. Aí eles levaram o pêndulo e martelo, levaram um taco de golfe, levaram um monte de coisa. Mas aí eles fizeram em homenagem a Galileu Galilei, porque a família Médici, um dos Médici, eles eram uma família muito rica, muito influente, e ele fez um desafio para Galileu. Por que caíam, por que a pêndulo e o martelo não caíam juntos? Se tirar a atmosfera, caem juntos. Mas naquela época não tinha tecnologia para isso. Agora, a forma talvez mais bonita é pela análise dimensional. Tenta acompanhar comigo. Na física, nós temos três grandezas fundamentais: comprimento, massa e tempo, que definem quase todas as outras grandezas na física. Então, vamos tentar colocar o tempo necessário de queda em função da altura, da massa e da aceleração da gravidade. Nós não sabemos como eles estão definidos, então vamos botar alguns expoentes em cima da altura, em cima da massa e em cima da aceleração da gravidade, para podermos analisar. Muito bem. Nós temos esses três fatores que sabemos que influenciam no tempo de queda. Agora vamos fazer a análise dimensional. A análise dimensional do tempo é igual a H é comprimento, L é elevado a alfa, massa é elevado a beta, mais a aceleração da gravidade é comprimento sobre tempo ao quadrado. Então vai ficar comprimento sobre tempo ao quadrado, então é tempo, vai ficar tempo ao quadrado, vai ficar 2 gama embaixo e em cima apenas gama. Ora, não vai aparecer massa, porque nós temos tempo, análise dimensional do lado. Então, beta tem que ser 0. Isso daí é um fato. L também tem que desaparecer. Para desaparecer L, alfa mais gama tem que ser 0. E o T tem que ir lá para cima. Para o T ir lá para cima, 2 gama tem que ser igual a menos 1.
Então, se 2 gama é igual a menos 1, gama é igual a menos 1 meio. Se gama é igual a menos 1 meio, significa que alfa é igual a 1 meio. Ora, então já estamos construindo agora nossa equação. Nosso tempo é uma constante qualquer, vezes h elevado a alfa, que é 1 meio, vezes a aceleração da gravidade elevada a menos 1 meio. E podemos colocar em evidência agora. Botamos k vezes h, a raiz quadrada de h sobre g. E se g for constante, porque na Terra ele é constante, a gente pode tirar desse radical e botar uma constante lá qualquer, k, m, j, k, qualquer constante que seja. Então nós vamos ter que o tempo vai ser uma constante multiplicada pela raiz quadrada de h, ou seja, pela análise dimensional, a massa não influi no tempo de queda, apenas a altura, e se a aceleração da gravidade local for constante, também não depende da aceleração do local. Portanto, isso feito através da análise dimensional é uma dedução fantástica. Até a próxima aula, gente.